Nossa conversa com o príncipe Dom Bertrand hoje é muito oportuna. Ele está aqui do meu lado, eu estou na realeza, estou na Casa Real aqui em São Paulo, na residência do príncipe. Porque desde que começou, até anterior a essa discussão do Código Florestal e todas as questões que envolvem essa questão da produção rural no Brasil, é a preocupação, não sei se é número 1 do príncipe, mas aqui no Canal do Boi já vai para 3 anos em que a gente entrevista o príncipe, e toda vez que isso acontece, é sempre num momento de repercussão importante do que possa ocorrer. Foi assim o senhor se lembra, na Raposa Serra do Sol, questões indígenas, a gente vem quase que fazendo. E os sites, tanto da Casa Real como os sites nossos todos, estão registrando e guardam para a posteridade e divulgação todos esses assuntos. Dom Bertrand, o senhor desculpa mais uma vez, eu venho aqui até a sua casa, liguei de última hora, o senhor estava de saída, me parece que o senhor terá uma viagem, e não, pode vir cruzar que a gente vai falar um pouco. Eu acho oportuno a gente falar porque acaba de sair, está na forma, saiu quentinho, essa medida provisória acerca do que se deve tirar e o que se deve pôr no novo Código Florestal ou remendado Código Florestal. Enfim, eu queria o seu comentário rápido sobre isso, porque no segundo bloco é que a gente vai entrar a fundo nas questões todas. Tem Rio Mais 20, quer dizer, temos muito assunto, né? Bom dia, príncipe. Bom dia, Cruzeiro. Com muito gosto eu recebo aqui. Eu não fui dessa vez visitar lá na base, no Sertãozinho, mas dessa vez você teve bondade de vir aqui, porque de fato eu estou viajando para o Nordeste, vou para Brasília hoje, depois vou até o Ceará para ter contato com nossos amigos. Mas nós estamos numa campanha, nossa campanha, a Campanha Paz no Campo, que visa exatamente criar condições para os agricultores brasileiros desenvolverem a agricultura, desenvolver o Brasil e cumprir a sua missão histórica, que é não só alimentar o Brasil, mas também contribuir para a alimentação do planeta no momento em que se fala que dentro de alguns anos vai faltar alimentos com o crescimento da população. E só o Brasil tem condições de atender a isso. E nós temos a obrigação de fazer isso. Por quê? Porque nós temos que ajudar nossos irmãos de outros países. E isso terá como repercussão o quê? O enriquecimento do povo brasileiro. Acontece que há um conjunto de ambientalistas que tem uma visão completamente distorcida da realidade. Eles partem do princípio que o homem foi feito para a natureza e não a natureza para o homem. Na realidade, Deus fez a natureza para o homem. E o homem é chamado a aperfeiçoar a natureza. Por exemplo, o Estado de São Paulo. Quem conhece o Estado de São Paulo? Na região do Sertãozinho, de Uberaba, Uberaba é Minas, que você mora, etc, etc. Aqui, algum tempo atrás, era selva, tinha febre amarela, tinha barriga d'água, tinha um caramujo, dava barriga d'água, tinha um barbeiro, tinha não sei quantas pragas. E tudo isso agora ficou um jardim. Ela vai voltar a deixar praguejar isso tudo? Aquilo, a situação atual não é muito melhor? A região dos Cerrados, aqui de Rio Claro, depois Itapetininga, que é a região de Barba de Bode, etc. Hoje em dia, com calcário, está tudo plantado, tudo aproveitado. Foi um progresso ou foi um retrocesso? É claro que foi um progresso. As cidades progrediram, o Brasil aumentou a sua produção de uma forma espetacular, alimenta a sua população, o Brasil não depende mais de importação de alimentos. Tudo isso é fruto dos agricultores, porque eles cumpriram seu mandato quando Deus criou o mundo, que Deus criou os homens, depois criou a natureza para os homens, não os homens para a natureza. Esse é um primeiro princípio que é preciso levar em consideração. Mas esses ecologistas acham que o homem é o malfeitor da natureza. E tem uma segunda questão no discurso dos ecologistas, eu ouvi isso de você, tem essa primeira definição, né? Mas tem uma segunda e tem uma terceira. Quais seriam elas? A segunda questão é o seguinte: eles criam um pânico que talvez aquecimento global, que os oceanos vão subir, que vai acabar, as águas vão acabar, que as terras vão se esgotar, que o planeta já está dando tudo que podia dar. Isso não tem fundamento. Na Europa se planta trigo há 2000 anos na mesma terra. É claro que tem rodízio, é uma agricultura bem pensada, etc, etc. Mas a produção europeia até hoje é muito grande. Aqui no Brasil se planta cana há 500 anos no Nordeste e não acaba a terra. Quer dizer, Deus fez as coisas com uma generosidade, com uma grandeza, com uma largueza, que não é essa visão acanhada desses ecologistas. A questão toda do aquecimento global. Não há um cientista sério
que sustente que o mundo está aquecendo, que vai aquecer, que vai ser uma calamidade, etc. Os cientistas sérios, por exemplo, o professor Molion, que tem feito uma série de entrevistas muito boa, e todos os cientistas mostram, os sérios, não os do IPCC, que esses aquecimentos são cíclicos. Houve períodos mais quentes e o período mais frio. Nós chegamos a um topo de aquecimento em 1998. A partir de 98, os cientistas mostram que nós estamos entrando para um período de resfriamento. Essa é a realidade, e não um período de aquecimento. Não tem o menor fundamento dizer, não, com aquecimento vai derreter o polo e a água os oceanos vão subir não sei quantos metros. Os oceanos já estiveram mais altos, agora estão mais baixos. O mundo já foi muito mais quente. Houve um período quente na Idade Média que foi altamente benéfico para a humanidade. Por exemplo, a Groenlândia, como é que chama? Greenland. País verde. A Groenlândia era verde, se plantava, tinha cidades, tinha bispos, tinha organização. Todo o sul da Groenlândia era cultivado. Na Inglaterra, havia plantações de uva no norte da Inglaterra. Hoje em dia, não. O mundo esfriou. Não tem mais videiras na Inglaterra. Por quê? Porque isso é cíclico. Nós tivemos um período ascendente, algum tempo, nos últimos tempos, que o mundo aqueceu uma barbaridade. Sabe quanto foi? 0,7 graus centígrados. De 1998 para cá, está esfriando. Quer dizer, não tem nenhum fundamento. Em terceiro lugar, que o agricultor é um explorador, etc, etc. O agricultor é o maior benemérito desse país. Não fosse a agricultura, nós estaríamos numa crise econômica brutal como está o resto do mundo. A agricultura, graças ao agronegócio, o Brasil não só pagou a sua dívida com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, mas tem hoje um superávit de 300 bilhões de dólares. Uma reserva de 300 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Quem é que fez isso? Foi o agricultor. Portanto, o agricultor é um benemérito. Então, tudo isso não tem fundamento nenhum. Então, o primeiro princípio, a natureza foi feita para o homem. Segundo lugar, não existe o mito do aquecimento global, que o planeta está esgotado. O planeta tem reservas para alimentar uma população muito maior que a população atual. Terceiro lugar, que o agricultor é um vilão. O agricultor é o maior benemérito desse país. Mas para ver o que é a potencial do mundo, algum tempo atrás, um especialista em oceanografia português me mostrava estudos que mostram que uma área do oceano do tamanho da ilha de Marajó, bem aproveitada, sustentaria o planeta. Quer dizer, o potencial é colossal. Havia esses pessoal todos, esses malthusianos, etc., dizendo, não, dentro de alguns anos a população vai crescer tanto que o pessoal vai morrer de fome. A população cresceu, a agricultura cresceu muito mais ainda. Resultado, não só ninguém morreu de fome, mas pelo contrário, está todo mundo muito mais bem alimentado. O senhor está falando desse pensamento, né, do discurso dos ecologistas. Que ecologistas são esses? O Greenpeace, enfim, onde identificar exatamente, porque qual é a relação também que eles têm com o Código Florestal Brasileiro? Porque eles criam um mito que o Brasil está acabando com as florestas mundiais, que estão destruindo tudo, estão queimando a Amazônia, etc. Ora, os estudos da Embrapa mostram que a Amazônia tem 86% da vegetação originária, do Amazonas está intacta. O Brasil é o país mais bem preservado do mundo. O Brasil tem, segundo o estudo da Embrapa, tem 69% da sua vegetação originária intacta. O Brasil tem 28% das florestas virgens do planeta. Não há nenhum país tão bem preservado quanto o Brasil. Claro, tem alguns problemas, certas regiões, desmataram um pouco demais na Mata Atlântica, algumas coisas assim. Mas no seu conjunto, não há nenhum país tão bem preservado quanto o Brasil. Falam do CO2. Não, o gás carbônico, etc. É o grande vilão. Os especialistas mostram que o CO2 é o gás da vida. Se acabar o CO2, acaba a vida. Do que a planta se alimenta? Do carbono. O CO2 é o gás da vida.
Dizem que o Brasil polui. O Brasil não polui praticamente nada. Para ter ideia, eu dou um dado apenas, segundo estudos também da Embrapa e outros, inteiramente sério, o grande responsável pela poluição resultante de combustíveis fósseis, a maior responsável é a China. 21% da poluição que vem de combustíveis fósseis, das emissões de combustíveis fósseis, vem da China. 19% dos Estados Unidos. 5,5% da Rússia. Depois vem a Índia, Japão, etc. O Brasil, que é o quinto maior país do mundo, é apenas 1,4% da emissão de gás resultado de combustão de fósseis. Que nada. Mas quem vem aqui na Eco 92 apresenta o Brasil como grande vilão. Está queimando a Amazônia, está poluindo, é preciso reduzir a agricultura. Chega ao cúmulo dizer que é preciso diminuir o rebanho brasileiro por causa do arroto da vaca. Quer dizer, parece brincadeira. É piada. A solução é mandar esses ecologistas fanáticos, vão todos pentear macaco nas florestas amazônicas. E eles são ouvidos, os fanáticos? São ouvidos? Foram ouvidos, influenciaram no Código Florestal Brasileiro? Quer dizer, há uma onda muito grande e é evidente que influenciaram. E agora estão protestando que o Código não foi suficientemente radical, etc. Mas foi no Código Florestal, foi introduzido, fizeram todo um abaixo-assinado agora para que a Dilma vetasse, né? Veto total. Foram 2 milhões de assinaturas. Só que no Brasil foram menos de 300 mil. E tudo é assinatura na internet, que não tem valor nenhum. E, fizeram no resto do mundo, dizem que foi 2 milhões de assinaturas. Eu quero ver. Eu não acredito. Não acredito. Mas mesmo que tivesse sido, são 2 milhões de pessoas que foram influenciadas por essa campanha contínua da mídia, apresentando uma realidade que não corresponde, apresentando uma falsa realidade. A realidade é completamente diferente. Agora, o senhor gostou da mexida que a presidente Dilma Rousseff deu no Código? O senhor acha que ela atendeu as partes de uma certa forma? Porque, de um lado, né, do lado de ambientalistas, há muita crítica de que ela foi muito condescendente, né? Que ela aprovou e mandou uma medida provisória para os deputados e senadores aprovarem, que atende muito mais a interesse de grandes produtores e tal. E quando, na realidade, há um pensamento contrário de quem, como, por exemplo, é um estudioso e está na posição em que o senhor se encontra. Porque, na realidade, eu acho que esse novo código, essas medidas provisórias, foram 12 vetos e 32 modificações. No fundo, eles tentaram repor o que, por causa da campanha dos ecologistas, tinham conseguido fazer na versão do Senado e que a Câmara dos Deputados sabiamente havia tirado. Mas, de qualquer forma, esse código ingessa o futuro do Brasil. Por quê? 20% acaba sendo que, com a entrada em vigor dessa legislação, que acaba o caos que havia na legislação agrária, né, ambiental anterior, anteriormente eram 16 mil dispositivos ambientais. Agora foi reduzido a um código. Ordenou a questão. Mas, de qualquer forma, consolida uma posição que eu considero injusta. Porque acaba sendo que isso consolida numa lei praticamente definitiva, a qual eu acho que deveria ser, tem que se lutar para que seja revogada, que o confisco de 20% das propriedades no sul e na Amazônia, nas regiões não de cerrado, 35% na região de cerrado e 80% na região de florestas. E mesmo nessa região de florestas, não tem cabimento querer conservar no Mato Grosso, por exemplo. Aqui tudo foi desenvolvido. Não quer, tem que ser 80% do Mato Grosso, das florestas do Mato Grosso. E no Tocantins e outros estados, acima do paralelo 13, também é 80%. E o Cerrado, 35%. Quem conhece o Cerrado sabe o que é o Cerrado. O que o Cerrado produz? Cascavel, cupim e carrapato. Com o calcário, se fez o Cerrado o celeiro do Brasil. Para que conservar esse 35%? Para guardar cascavel, cupim e carrapato? Depois, um outro ponto
que ninguém leva em consideração é que as florestas têm que ser cultivadas. Pega o cerrado, nesses 35%, o que vai voltar? Vai voltar a febre amarela, vai voltar o caramujo com a barriga d'água, vai voltar o barbeiro, que dá problema no coração, doença de Chagas, vai voltar uma série de pragas. E se você tem uma fazenda que tem ao lado um capão no qual você não pode mexer, 35% de cerrado, esses 35% vão praguejar o resto da fazenda, o resto da lavoura. Isso é certo. Mesmo nas florestas, as florestas têm que ser cultivadas para exatamente que a praga da floresta, algumas pragas, não passem para o resto da propriedade ou para essas florestas plantadas. Nós tivemos a Eco 92, né? E teríamos... foi um fracasso, graças a Deus. E agora vai ter Rio mais 20. Será um fracasso como a Eco 92, não? Está anunciado que vai ser um fracasso ainda maior, graças a Deus. E queira Deus seja um fracasso. Mas mesmo na presença de 120, cento e tantos chefes de Estado, porque a Eco 92, é bom que se saiba essa informação, o senhor deve estar a par dela, ela seria do dia 5 em diante, mas de junho, né? Foi adiada para o dia 11 porque tem o aniversário da rainha na Inglaterra. Prestígio para a realeza, né? Prestígio para a realeza, porque não é o aniversário de qualquer chefe de Estado que adia uma conferência internacional. E ninguém protesta contra isso. Tudo achou a coisa mais justa que por causa do aniversário da rainha da Inglaterra. Haveria um esvaziamento da Rio mais 20. Exatamente, senão viria. Adiaram porque muitos chefes de Estado preferiram ir ao aniversário da rainha, prefeririam ir ao aniversário da rainha e não vir aqui. Mas mesmo assim, o número de chefes de Estado que vem é pequeno. Menos que na Eco 92. E já a Merkel da Alemanha disse que não vem, o Obama não vem, o vários não vêm, os representantes da União Europeia, já muitos cancelaram a sua vinda. Quer dizer, o pessoal não acredita mais, o pessoal brasileiro estão fartos de ouvir esses ecologistas. Dizem que são os ecologistas escoceses, ficam tomando uísque escocês e redesenhando o Brasil. E esses ecologistas não têm a menor noção que seja a realidade agrícola do país. Como é que a sociedade olha para o quadro todo e enxerga o ecologista, identifica esse ecologista radical? O pessoal já não acredita mais, o pessoal fala tanto que o mundo vai aquecer, que os oceanos vão subir, que vai acabar a vida, etc, etc. Ninguém mais acredita nisso. Porque o pessoal sério não acredita. Sobretudo os fazendeiros, mas mesmo na cidade, alguns ainda acreditam, etc., mas no fundo as pessoas já estão começando a duvidar dessa realidade, apesar de toda a propaganda que eles fazem. O Dom Bertrand, toda vez, isso eu tenho por experiência própria, que o senhor aqui comparece, ou que eu venho aqui à sua casa e aqui faço uma matéria dessa com o senhor, o Brasil inteiro começa a ligar para cá, e a gente sabe da repercussão, o senhor sente essa repercussão, porque é bom te ouvir, a gente vê sinceridade no que o senhor fala e vê que não tem um radicalismo da sua parte, que tem aqui um homem, não é, estudioso da família. Quando a gente fala que o Dom Bertrand é da família real, que ele é sobrinho, neto, sobrinho, bisneto. Não, sobrinho, bisneto direto. Bisneto direto da princesa Isabel. Exato. Eu tenho até aqui para ilustrar, eu tenho uma foto ali, é da princesa Isabel, essa que está... É a minha tia, irmã do papai, que é neta da princesa Isabel. A princesa Isabel é aquela outra foto ali do outro lado, em que está uma fotografia da princesa Isabel com o papai no colo. Ah, tá. Interessante você ter o seu pai, ainda criança, no colo da princesa Isabel, que é uma figura talvez a figura mais importante, mais lembrada da história do Brasil, né? A princesa Isabel, não só pelo fato da questão da escravidão e da libertação dos escravos, mas pelo que ela representou como mulher forte que foi e de importante. Forte, muito firme, e assumiu 3 vezes a chefia de Estado. A Dilma não foi a primeira chefe de Estado nesse país, foi a terceira. A primeira foi Dona Leopoldina, por ocasião da independência, esposa de Dom Pedro I, que foi ela que... Foi ela que assinou a ata da reunião do Conselho de Estado que se decidiu a independência do Brasil. Como regente, porque Dom Pedro havia viajado para o Sul e deixou ela na regência. E ela presidiu a reunião do Conselho de Estado, no qual se decidiu a independência do Brasil, no dia 2 de setembro de 1822, e foi ela que assinou a ata,
Depois escreveu uma carta a Dom Pedro, que recebeu um mensageiro aqui às margens do Ipiranga, e aí Dom Pedro I, abrindo a carta e lendo a carta de sua esposa e vendo a ata da reunião do conselho, sacou sua espada e deu celebrado independência ou morte. Mas juridicamente foi dia 2 de setembro. Olha só. E foi uma mulher, foi Dom Eponine. E a segunda foi a Princesa Isabel, nas regências, na ocasião do seu pai, da viagem do seu pai. Tem muita gente que diz que tem a história do Brasil real e tem aquela criada, romanceada, que a gente até aprende na escola. Mas esse pedaço da história do Brasil aqui está sendo contado ao vivo aqui pelo bisneto da Princesa Isabel. Então não há distorção, né? Esse pedaço é real da história do Brasil. Claro. E foi o período áureo do Brasil. Algum tempo atrás, perguntaram para o senador, aliás, o senador Bernardo Cabral, falando toda a situação do país, etc, e todo esse caos que está aí, perguntaram para ele, mas afinal de contas, senador, quando é que começou esse caos? Ele respondeu dia 15 de novembro de 1889. Porque essa data marca o encerramento da monarquia no Brasil. Foi a proclamação da República. E eu considero que foi uma quebra na nossa história. Mas vamos voltar ao nosso... Vamos voltar, vamos deixar esse assunto familiar, embora seja de interesse público, porque o senhor é uma figura pública, né? É o membro mais direto da realeza no Brasil, né? Mas como príncipe, eu tenho a obrigação de estar na frente de batalha defendendo o Brasil. E uma das grandes, hoje em dia existe, sobretudo a partir do PNDH3, que foi assinado pelo presidente Lula no dia 23 de dezembro de 2010, ele mostrou qual é o plano que eles têm. E se aplicar o PNH3, vai ser a sovietização do país. Tá bom. E, por exemplo, então não pode mais ter símbolos religiosos nas escolas, acaba a família, equipara o casamento normal, o casamento homossexual, e para garantia de não sei o quê, não se pode mais, vai ter tudo limitado. E esse PNH3 também vai limitar o direito de propriedade, que é a garantia da liberdade. Onde não há propriedade, não há liberdade. Se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo. E ora, o direito de propriedade qual é? O que é? O Papa Leão XIII definiu muito bem. Trabalho acumulado. Isso com isso, eu compro minha propriedade, eu progrido na vida, etc. Se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo. A garantia da liberdade é o direito de propriedade. E exatamente a paz no campo visa o quê? A defesa do direito de propriedade para que os agricultores possam, com tranquilidade, sem as ameaças de uma invasão de medidas do governo que estejam limitando a sua liberdade para cumprir a sua missão histórica. Continuando nossa conversa, vamos tratar agora concretamente do Código, com os vetos e as modificações do Código. Eu acho que o Código ordenou muita coisa, mas se introduziu algumas armadilhas muito perigosas. A mais perigosa delas é o artigo 1º. E porque o artigo 1º dizia que essa lei estabelece as normas gerais e fundamentos para a proteção sustentável, etc, etc. Muito bem. Só que depois a Dilma vetou o artigo como estava e introduziu a questão da principiologia. O que é a questão da principiologia? Normalmente, uma lei, o juiz deve interpretá-la de acordo com a letra da lei. Na principiologia, não é a questão da letra da lei. São alguns princípios fundamentais. E foram introduzidos 8 princípios, segundo os quais a lei deve ser analisada. Então, não é tanto a letra da lei que vale, mas são esses princípios. E que dão a entender que o Brasil pertence a todos. Na realidade, com isso, o direito de propriedade se evanece. Porque acima da propriedade está que está aqui, por exemplo, o reconhecimento das florestas existentes no território nacional e demais formas de vegetação nativa como bens de interesse comum a todos os habitantes do Brasil. Então, dá a entender que todos têm todos os direitos. E por isso, então, esse jogo no direito regulamentar dizer o que vai ser desse, daquele. Então, pode fazer APPs, que é a área de preservação permanente, pode fazer as reservas legais, etc. Como eu disse, as reservas legais importam no confisco de 20%, 35% ou 80%. É como se a lei dissesse, aqui na minha casa, eu só posso utilizar, 20% da minha casa não pode ser utilizada.
Ou 35%, minha casa não pode ser utilizada. Ou, em alguns casos, 80% da casa não pode ser utilizada. Quer dizer, eu perco 20% da minha propriedade. Ou 35%, ou 80%. Mas tem a questão também das APPs. Segundo o código, tem a questão das margens ciliares, das matas ciliares na beira dos rios. Tem a questão das encostas. Tem a questão do topo de morro. E uma série de limitações que também, algumas pode ter algum fundamento, mas em casos excepcionais. Mas se for ver a lei aqui, a lei é terrível. Por exemplo, áreas de preservação permanente. As faixas marginais, qualquer curso de água, desde a borda da calha do leito regular, numa largura mínima de 30 metros, para os cursos d'água até 10 metros. Quer dizer, qualquer curso d'água tem que ter 30 metros de matas ciliares, de margem preservada. Não pode fazer nada. Se for mais de 10 metros, são 50 metros de cada lado. Se for entre 100, são 100, para os cursos d'água com mais de 50 metros, entre 50 e 200, são 100 metros de cada lado. Se for mais de 200 metros, 200 a 600 metros, são 200 metros de cada lado. E se for mais do que isso, são 500 metros de cada lado. Quer dizer, na margem do Rio Paraná, tem 500 metros de cada lado, tem que abandonar. 1 quilômetro somando. 1 quilômetro, somando os dois, 1 quilômetro. Quer dizer, é uma barbaridade. Há uma pequena atenuação para os pequenos. Está aqui. Até um módulo, são 8 metros cada lado. E o agricultor vai ser obrigado, às suas custas, a recompor isso. Se for mais de 2 módulos, de 2 a 4, são 15 metros cada lado. Se for mais de 4, será aquela tabela anterior. 30, 50, 100, 200 ou 500. Desculpa interromper o senhor, porque me veio uma ideia aqui. Atenção, Brasil, né? Vamos pensar um pouco aqui, que surgiu agora. Se tem diferença de pequeno para grande, por exemplo, vamos pegar o Rio Paraná, que tem que ter 500 metros de cada lado. Como é que vai ficar essa questão? Porque tem vizinho pequeno e vizinho grande. Tem o cara que tem muita terra, que tem um número máximo de módulos, e tem aquele que tem um módulo só. Vai ficar retalhado isso? Porque como é que faz? Aí um vai no que a lei diz, que é 30 metros, o pequeno, e o grande 500. Então vai ter um pedaço que é de 30 e um pedaço que é de 500. Como é que vai ajustar isso? Não tem jeito, vai fazer um caos, vai ficar um caos. O problema é que esse pessoal acha que tem que legislar tudo de cima para baixo. Esse é o erro. Porque na prática é isso que nós falamos aqui. Como é que faz isso? Como é que ajusta? Isso é matemática. É claro. Não é? Vai ficar um zigue-zague. Um zigue-zague. Vai ficar um caos. Não é? Quer dizer, não se pode querer regulamentar toda a natureza de acordo com uma lei. Fazer uma lei que é uma camisa de força. Tem que encaixar todo mundo dessa lei. Depois tem multas corchantes. O pessoal tem multas aqui, as multas não estão aqui. Vão ser leis complementares. Mas vão ser multas. Na legislação anterior, tinha multas que o sujeito vendesse a propriedade, não daria para pagar as multas. Bom, a justiça brasileira, que já é acusada de lenta, né? Sempre dizem que precisa... Isso aí vai ser um complicador, porque o que vai ter de processo, razão daqui, razão dali, buscar em fundamentos, em princípios da lei, esse pessoal vai ter argumento de ambas as partes totais. Não, vai ser... o ministro do Supremo Tribunal Federal já disse que vai ser um inferno, porque vão ter uma enxurrada de processos de todo tamanho. E o pior é o seguinte, isso aqui é uma perseguição de direito de propriedade. Mas não é só isso. Tem a questão quilombola. Aliás, os quilombolas ou as populações originárias estão isentos. Onde for propriedade coletiva, está isento. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, propriedade coletiva está isento? Está aqui. Índio, na terra indígena? Pode fazer o que bem entender. Pode desmatar a margem do rio? Pode matar o que quiser, está aqui. O quilombola pode desmatar, etc. O quilombola são as famílias de origem negra, é isso? E a origem negra, mas quer dizer, também é uma coisa que não existe mais. Que hoje em dia no Brasil, uma das bênçãos desse país foi a miscigenação. Todo brasileiro tem um pouco sanguíneo, um pouco sangue negro, um pouco sangue branco. E o charme do Brasil, o encanto, o calor humano, vem disso. Vem disso, dessa mistura que houve no Brasil. E por isso nós não temos problemas raciais nesse país. Por mais que tentem criar problema racial, todo mundo está bem.
Não há problema racial. Não, esse problema não a gente chega até a conclusão, conversando com o senhor, de que a discriminação vem de cima já, né? Que estão querendo pôr de cima para baixo. Eles estão querendo fazer uma lei que cria, questão de cotas, etc., cria uma discriminação. Mas não é só... Agora fizeram outra coisa, que é uma ameaça à propriedade, é que foi aprovado a lei, a emenda constitucional do trabalho escravo. Onde houver trabalho escravo, a terra é expropriada. Agora, o absurdo é que aprovaram isso e na lei não define o que é trabalho escravo. Quando nós temos uma legislação trabalhista, você que é homem do campo sabe disso, que é absolutamente desligado da realidade. São 287 pontos que a pessoa tem que respeitar. Se não respeitar qualquer coisa, é trabalho escravo. Trabalho escravo, você tem uma bola na perna, está acorrentado, ou está proibido de sair, ou está chantageado, etc. A prova que não é trabalho escravo, que quando vem os tais fiscais do Ministério do Trabalho, então, resgatam os escravos. Sai no jornal, a gente vê isso. Os fiscais resgataram 300 escravos, ou 80 escravos. Bom, a maioria deles pede para voltar para trabalhar para o mesmo patrão. Esse assunto de escravo, de trabalho escravo, mesmo que eu quisesse polemizar com o senhor para esquentar um pouco o programa aqui, eu não faria isso, porque eu estou falando com o bisneto da princesa Isabel, que libertou os escravos. Então, eu ia perder fatalmente qualquer embate aqui. Mas né? Se é um problema trabalhista, para isso tem a legislação trabalhista, não precisa definir trabalho escravo e depois expropriar a terra. Então, vai ficar ao arbítrio de um fiscal que vai lá e diz, aqui é trabalho escravo. Vem o governo, tá bom, então a terra está expropriada. Expropriada quer dizer, é o confisco sem indenização. Desapropriação paga uma compensação. Expropriação não paga nada, que é o confisco. Bom, além do mais, tem a questão quilombola. Nós, no Paz do Campo, já publicamos vários livros. Aqui de Nelson Barreto, a Revolução Quilombola, a Guerra Racial, Confisco Agrário Urbano, Coletivismo. É a questão, dizem que os descendentes dos negros, então, vão dizer, não, é que a terra meus ancestrais viveram. Então o governo cancela os direitos de propriedade e faz uma área quilombola, com uma condição, tem que ser trabalho coletivo, ninguém é dono de nada, não pode vender, não pode comprar, não pode dividir, etc. Que é coletivismo, isso é comunismo. Depois tem a questão indígena. Já houve a Raposa Serra do Sol e agora tem mais não sei quantas terras. A FUNAI já declarou que é 20% do território nacional para os índios. Agora, índio puro, no Brasil tem muito pouco. A maioria já se misturou. E depois os índios são nossos irmãos, são filhos de Deus. O que nós podemos querer de bem para eles? Primeiro, a fé. Segundo, a civilização. Terceiro, a cultura. E assimilar-nos. Quem conhece o interior, todo mundo tem um pouco sangue. Vai no Mato Grosso, vai no hotel em Cuiabá, a maioria dos empregados são índios e estão contentes da vida. É melhor que estar lá na Taba, no meio de mosquitos, etc., com todas as espécies de pragas e outras coisas. Quer dizer, as vantagens da civilização. Mas eles querem 20%. E também é a mesma coisa. Cancela o título de propriedade. Bom, isso prejudica o Brasil e compromete seriamente o desenvolvimento do país. Mas é uma agenda para, aos poucos, ir corroendo o direito de propriedade nesse país. Que é uma visão socialista no qual o governo se julga no direito, quem está no poder, julga no direito de regulamentar isso. Ora, o direito de propriedade é um direito natural que antecede ao Estado. O direito de propriedade não é uma concessão do Estado, é como o direito à vida. O direito que eu tenho à minha vida foi Deus que me deu. Não é uma concessão do Estado. O direito de propriedade resulta da boa ordem posta por Deus na criação. Deus me fez livre e inteligente. Logo, eu sou dono do fruto do meu trabalho. E propriedade, como eu disse na primeira parte desse programa, é trabalho acumulado. O direito que eu tenho a formar uma família resulta da boa ordem posta por Deus na criação. O direito que eu tenho à cultura também é um direito meu, não é uma concessão do Estado. O direito ao salário justo e familiar resulta do direito natural. Pois é. Eu ficaria a tarde toda... Mas nessa visão socialista,
o Estado acha que ele que tem que regulamentar tudo. Que tudo é uma concessão do Estado. Que o Estado tem o direito de dizer o que eu posso aprender, o que eu não posso aprender, o que eu posso ter, o que eu não posso ter. A minha propriedade é uma concessão do Estado, logo o Estado pode cortar, pode aumentar, pode diminuir, pode cancelar o título de propriedade, se cai no caos jurídico mais total e se caminha para a pior tirania que já houve na história desse país. Já faz tempo, e eu falava em 3 anos no começo do programa aqui, que eu entrevisto o senhor, mas já vamos lá para mais de 8 anos que eu venho acompanhando de perto, e eu acabei ficando próximo, amigo e conhecedor de algumas coisas que eu não conhecia antes, né? Aliás, não conheço tanta coisa assim sobre nada, na verdade. A gente baixa a cabeça no trabalho e não tem tempo para ficar adquirindo conhecimento, mas à medida que vai entrevistando pessoas, você vai adquirindo esse conhecimento e guardando. Agora, com o senhor, e eu li outro dia uma matéria, não sei nem se seria conveniente tocar esse assunto, mas a nível de curiosidade, porque quem está em casa e está acompanhando sabe que eu estou entrevistando o bisneto da princesa Isabel, um membro da família real no Brasil, né? Então, eu li outro dia que a família real teve na programação da República, não sei se antes ou depois na história do Brasil, esse o senhor me informa se eu estou errado ou se essa reportagem era falsa, teve todos os seus bens confiscados. Então, embora o senhor seja hoje bisneto da princesa Isabel, é uma pessoa pobre de propriedade rural e, enfim, de patrimônio. Eu vi um jornalista falando isso a respeito do perfil seu, do seu irmão, enfim, dos membros da família real. É verdade isso? De fato, Dom Pedro II foi imperador 59 anos nesse país e saiu daqui com a roupa do corpo. Saiu pobre. Quando papai voltou, também para a gente não tinha nada. Quando papai voltou do exílio, em 1945. Mas ele, um português rico, lhe deu uma casa no centro do Rio de Janeiro, que ele vendeu e comprou uma propriedade no Paraná, norte do Paraná, Jacarezinho, onde ele educou seus 12 filhos. Eu passei toda a minha infância no campo, na fazenda. Eu só vim para São Paulo quando entrei na faculdade de Direito. Portanto, eu conheço as coisas do campo e gosto das coisas do campo, e eu vejo que o campo, a agricultura é a base, a vocação do Brasil é uma vocação fundamentalmente agrícola. Daí a minha ligação com o campo e daí a minha dedicação nessa campanha Paz no Campo para exatamente garantir o futuro da nossa pátria. Nós tínhamos uma pequena propriedade, meus irmãos, etc, agora está sendo dividido, o falecimento de mamãe, do meu pai, etc. Mas o meu interesse é, sobretudo, defender o Brasil. Nessa campanha de Paz no Campo, nós estamos para lançar um novo livro. Aqui está o trabalho: Ambientalismo, Cavalo de Troia, Preservação da Natureza. Ambientalismo, preservação da natureza ou cavalo de Troia? Quer dizer, por trás do ambientalismo há um presente grego, que foi o cavalo de Troia, do bojo do qual saíram os gregos e conquistaram Troia. No ambientalismo, no bojo ambientalismo, está o socialismo, está uma concepção anticristã da vida que considera a natureza como sendo a perfeição completa. Na realidade, a natureza foi criada por Deus para o homem e não o homem para a natureza. Esses ambientalistas consideram o homem o vilão da natureza. Na realidade, é o homem que aperfeiçoa a natureza. Assim foi no resto do mundo, assim foi a civilização. Senão, estaria tudo num caos, com todas as endemias, malária, barriga d'água, caramujo, o barbeiro, todas essas pragas que existem no interior. O homem disciplinou e aperfeiçoou a natureza. O Dom Bertrand, o senhor, desculpa se eu me permitir ser um pouco aparentemente indiscreto no final perguntando, mas eu quis saber se o homem, e quando eu quero saber em nome das pessoas que estão assistindo ao programa, em nome da fazendeirada do Brasil, como eu costumo dizer aqui, se o homem que defende, como o senhor defende o direito à propriedade, é um grande proprietário de terras. Não sou. Não sou, mas... Faz por idealismo essa defesa? Por idealismo. Por acreditar? Por acreditar, e porque eu tenho consciência que a missão de um príncipe é servir ao seu povo. Quanto mais alta a pessoa está, mais ela tem que servir. E os príncipes são os primeiros que têm que estar na frente de combate na defesa dos direitos do seu povo. E eu vejo, nessa questão ambientalista,
na questão quilombola, na questão do trabalho escravo, na reforma agrária, que foi um fracasso espetacular, uma corrosão de um dos direitos fundamentais que são a base da civilização, que é o direito de propriedade, e da livre iniciativa. Porque isso aqui, eles têm a pretensão também de acabar com a livre iniciativa. Então, o governo que vai de cima para baixo vai dizendo a cada um o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Ora, eu sou livre e inteligente. Os brasileiros são livres e inteligentes. Eles sabem o que eles querem o bem próprio, eles querem o bem de sua pátria. E é preciso que dê liberdade ao povo brasileiro para que, dentro da lei de Deus, possam desenvolver o extraordinário potencial que Deus, na sua grande generosidade, deu a nós brasileiros. O Brasil é chamado de ser o celeiro do mundo, a ter um povo rico, bondoso e que realmente possa realizar a sua vocação. Antes de terminar aqui, eu gostaria até de terminar com um pouco de humor. Quando o homem faz, o ser humano faz muito humor da própria morte, é muito interessante. Tem um jornal aqui que o Brambila me deu, uma revista, né, Brambila? De onde? Do Paraná, né? Federação da Agricultura do Paraná. Federação da Agricultura do Paraná. A última edição. Não é? Eu vou pedir um foco a posterior para a edição, não é? Que tem aí o seguinte: é um caixão sendo carregado. Isso aqui é uma piada acerca do Código Florestal e dessa questão de 80%, 20%. Ele vem vindo, aí o coveiro conversando um com o outro, assim, mas vai enterrar de pé? Olha como ilustra bem esse quadro, esse desenho aí. Aí eles vão enterrar de pé, o resto da cova é reserva legal. Então você vê que fazem piada, mas encaixada dentro dessa questão do Código Florestal. Eu queria, antes de encerrar, o senhor acha isso humor negro? O senhor parece que não gostou muito da piada. Não é uma certa graça, mas é a tragédia do Brasil. Com a reserva legal, nós estamos limitando, estamos engessando o país. O Brasil, se aplicar essa lei, 70 e pouco por cento, 75% do Brasil vai ficar engessado. Tá certo. Nós vamos aproveitar 25% desse potencial. Não, eu ser enterrado de pé eu não quero, eu quero descansar depois de morto. E de pé eu não vou descansar, que eu já passei aí meus tantos anos de pé. Eu queria só, encerrando, dizer o seguinte: se o senhor me permite, eu vejo que o senhor está sempre com uma literatura muito bem atualizada sobre reforma agrária, sobre aquela questão da Serra do Sol, sobre quilombolas, tudo isso. Tem uma pessoa tão importante aqui no Paz no Campo e tão competente, que é o jornalista Nelson Barreto. Exato. O Nelson Barreto faz um trabalho extraordinário. O Nelson Barreto é aquela espécie de eminência parda. Ele fica ali no seu trabalho quieto, sem muita mídia, mas a importância desse homem nesse momento da história do Brasil é coisa de se registrar. Esse homem é Nelson Barreto, reside em Brasília e vive 24 horas do seu dia focado nesse tipo de assunto, nesse tipo de coisa. Por isso que eu queria fazer essa justiça aqui. Está correto? Está correto. Aqui tem Revolução Quilombola, Nelson Barreto. Reforma Agrária e Mito e Realidade, mostra o fracasso espetacular da Reforma Agrária, Nelson Barreto. Aqui, Trabalho Escravo, Nova Arma contra a Propriedade Privada, Nelson Barreto. Aqui tem a atualização de um livro extraordinário do professor Píncaro de Oliveira sobre a questão do tribalismo e do indigenismo, com uma atualização feita pelo Nelson Barreto e Paulo Henrique Chaves, também Nelson Barreto. Quer dizer, o Nelson Barreto tem um trabalho muito grande. E esse livro aqui, o novo, também, a autoria Nelson Barreto e Paulo Henrique Chaves, que está sendo difundido pelo ambientalismo. Sobre o ambientalismo, Cavalo de Troia. Tá bom. Bom, eu vou botar embaixo aí, aparece os números, como você faz contato com o Nelson Barreto e como você faz contato para exatamente conseguir essa literatura toda, que é muito importante. E no lançamento desse novo livro do Nelson Barreto, a gente vai fazer um programa com ele aqui mostrando o ambientalismo, e eu já de cara convido o senhor. Para quando será o lançamento? Deve ser proximamente. Já vai ser feita uma edição provisória agora, Rio mais 20, depois uma edição definitiva para o futuro, para exatamente que seja um ponto de referência a respeito do ambientalismo, que põe os pingos nos is sobre o que é o verdadeiro ambientalismo, que evidentemente nós queremos preservar a natureza. O maior preservador da natureza é o fazendeiro. Ele está interessado em que a natureza seja preservada para poder continuar a produção.